Olá, eu sou Marcos Bossolon, escritor e roteirista, e esse é o primeiro devlog do meu primeiro jogo, Blood Lair, um visual novel de terror e romance dark sobre vampiros que tem imagem gerada por inteligência artificial. Bem, eu sou Marcos Bossolon, escritor, roteirista, e escrevi Jogos Psicóticos, que está à venda na Amazon. E agora estou me aventurando aí numa carreira de desenvolvedor de jogos. Meus jogos favoritos incluem Stardew Valley, The Sims, Life is Strange, The Walking Dead e alguns RPGs antigos como Suikoden ou Final Fantasy Tactics. Esse ano eu comecei uma faculdade de jogos digitais e também fui demitido do meu emprego. Então eu decidi investir alguns meses trabalhando em um projeto pessoal que seria o meu primeiro jogo. Agora, por que usar inteligência artificial? Ao fazer um jogo, eu aprenderia na prática sobre programação, mas ainda tinha um problema. Eu sou péssimo com arte digital, sou péssimo com desenho. Tudo que é arte visual eu não tenho tanta habilidade assim. E seria um trabalhão eu ter que aprender tudo de uma vez. E como eu tô desempregado e não tenho muito dinheiro, pagar para alguém fazer essas artes também tá fora de questão no momento. E foi aí que eu pensei em utilizar a inteligência artificial. E aí no fim eu aprenderia sobre programação e como usar a inteligência artificial. São duas habilidades que muitas empresas têm procurado hoje em dia. Então, mesmo se minha carreira de desenvolvedor de jogos não der certo de imediato, eu vou ter um bom currículo para conseguir um bom emprego ao final desse processo todo. Tá, mas por que visual novels? Bom, como eu mencionei antes, eu sou escritor. E programação é algo que eu tô começando a aprender agora, não é uma das minhas habilidades mais desenvolvidas. Eu até tentei aprender algumas coisas no passado, quando eu tentei me arriscar em RPG Maker, mas não foi uma boa experiência para mim. Então comecei a pensar como que eu vou fazer a minha migração para carreira de jogos digitais de uma forma mais suave e mais fácil para mim. Bem, acontece que eu estava começando a aprender Python com alguns amigos, e a primeira coisa que eu aprendi foi a usar variáveis e switches. E foi aí que eu criei o meu primeiro joguinho, na verdade. Um jogo de texto que traz aquele problema do trem que testa a nossa moral. O jogo era simples. Ele escolheria um cenário aleatório e através de texto falaria qual é o cenário para o jogador. O jogador faria escolhas e receberia um resultado baseado na sua escolha. Na verdade, se você quiser, você pode conferir esse meu jogo no meu GitHub. Eu vou deixar o link aí na descrição para você poder ir lá conferir. Quando eu fiz esse primeiro joguinho, eu percebi uma coisa. Esse jogo poderia ser um visual novel. Já que eu sou escritor, visual novel seria um bom começo para entrar na área de desenvolvimento de jogos. E de quebra, eu poderia gerar as imagens desse visual novel com inteligência artificial. E assim eu abrangeria todas as habilidades que eu quero aprender para esse projeto. Agora que eu sabia que meu primeiro jogo seria um visual novel, feito com imagens geradas por inteligência artificial, eu precisava decidir qual programa eu ia usar para fazer esse jogo. Eu tenho uma certa familiaridade com RPG Maker por causa do que eu já tentei fazer no passado. Mas o RPG Maker é mais apropriado para jogos de RPG, e não para visual novel. Ou eu poderia continuar usando Python e aprender mais dessa linguagem e aprender como colocar imagens no Python. Eu procurei no Google e até perguntei para o ChatGPT sobre como colocar imagens no Python. E foi o ChatGPT que me deu uma alternativa perfeita: usar RainPy. RainPy é uma engine de jogos que usa a linguagem parecida com Python e é feita para visual novels. Agora que eu já tinha um programa que eu ia fazer o jogo, que já sabia que jogo eu queria fazer, chegou a melhor hora, o brainstorming. Quando eu decidi por visual novels, a primeira coisa que me veio à mente foi aqueles simuladores de encontro dos anos 2000, como True Love, Nocturnal Illusion ou Paradise Heights. Sim, pode me julgar se quiser, mas quando eu tinha 13 anos e era um adolescente, eu gostava de jogar jogos rentais de simulador de encontros. Só que criar muitas garotas com finais diferentes para cada uma delas e ter que manter a consistência na hora de gerar as imagens por inteligência artificial seria um desafio enorme para quem estava só começando, certo? Então, ao invés disso, eu decidi focar em apenas uma garota. Uma única personagem. Essa garota precisava ser interessante, misteriosa, sedutora, para que o jogador não fique entediado. E foi assim que nasceu
Kava Unkayev, uma vampira que vive em um castelo isolado. O jogador é um viajante que acaba caindo na armadilha dessa vampira. E agora o jogador tem que tomar as decisões certas e dar as respostas certas enquanto ele explora o castelo, tentando descobrir uma maneira de sair vivo dessa armadilha que ele caiu. A história com a Kava pode ter romance, perigo, sedução, e o jogador tem que ser esperto o suficiente para não cair na presença sedutora da Kava e não se tornar uma vítima dela. A minha inspiração para criar a Kava veio de livros clássicos de vampiros como Drácula, Carmila ou Entrevista com o Vampiro. E logo a Kava ganhou a sua história. Ela era uma vampira vivendo sozinha por séculos nesse castelo, que gosta de brincar e seduzir suas vítimas antes de se alimentar delas. E mesmo que você faça a Kava se apaixonar por você, ela pode se tornar possessiva, manipuladora, perigosa, ciumenta. E foi nesse momento que eu percebi uma coisa crucial. O meu jogo não era só um simulador de encontro com uma vampira. Era uma história que falava sobre relacionamentos tóxicos, ciúmes, possessividade, falta de confiança em um relacionamento, mentiras e traições. Eu decidi abrir mão das cenas rentais, mas eu mantive aquela aura erótica que os vampiros têm para trazer na gente aquele sentimento de que a gente tá em perigo, mas que a gente não quer fugir dali. Kava é aquele tipo de vampiro como Carmila ou Lestat. Ela nos seduz, nos atrai e nos ataca. Mas apesar de ser esse monstro frio e sanguinário, bem lá no fundo ela tem algo humano. Um desejo de ser amada, de ser compreendida e um medo de permanecer só para sempre. E aí estava o meu primeiro jogo, uma história original usando inteligência artificial para me ajudar com as minhas falhas. É claro que um dia eu espero conseguir pagar por artistas originais para fazer as artes para mim, mas no momento eu queria começar. Eu precisava começar de algum lugar. E é aqui que eu tô começando a minha carreira como desenvolvedor de jogos. Aqui, na Tale Shaper Studios. Um lugar para contar histórias através de jogos. A cada jogo, tentando aprender algo novo, tentando mostrar para o mundo. Isso é o que eu sou capaz de fazer. A Tale Shaper é um lugar para contar histórias. Com um novo recurso a cada jogo. Uma nova habilidade a ser explorada. Um novo jeito de moldar histórias. Para moldar a nós mesmos. Eu pretendo lançar a demo de Bloodlair no dia 15 de setembro e o jogo completo em 2026. Então se inscreve aqui nesse canal e se junte a Tale Shaper nessa jornada de aprendizado e diversão.